Rodoanel, porque essa complicação aqui em São Paulo, que Deus nos livre dela, hein? Pelo amor de Deus. Imagina o cidadão já amanhecer 5h30 da manhã com um ponto importantíssimo para toda a cidade de São Paulo, totalmente obstruído. Ali na altura de Itapecerica, o Rodoanel teve com o trânsito interrompido por conta de uma carreta que ficou atravessada. O motorista lá, o que tudo indica, foi refém no primeiro momento, foi obrigado a colocar a carreta. Havia possibilidade de explosivos dentro da carreta, o que não se confirmou. Os policiais do GAT agiram, a polícia como um todo agiu depois de 3h30, tirou o motorista de dentro do caminhão e notaram ali, confirmaram que não se tratava de um explosivo. Agora imagine, 3h30 do trânsito travado no Rodoanel. Não dá para você esperar outra coisa, senão um verdadeiro caos. Quem é que está conosco aí, o Danilo Gobato? O Andrew Aquino, gerente de operações da SPMar, concessionária que administra. A gente vai entender primeiro o que aconteceu, né, essa situação toda, os reflexos, o congestionamento e a situação de momento agora. 1h mais 19 minutos. Uma ótima tarde para você, Andrew. Obrigado pela atenção aqui com a Rádio Bandeirantes. Oi, Andrew, bem-vindo aqui ao Bora Brasil. A situação agora, dá para dizer que está normal ou não, Andrew? Obrigado, uma boa tarde a todos. Sim, dá para se dizer, o tráfego está normal aqui no sistema do Rodoanel, no trecho sul e leste. Ô, Andrew, agora a situação normalizada, né? Às 13h mais 19 minutos. Mas o motorista precisou ter paciência, muita paciência aí para enfrentar esse congestionamento, né? Mais de 40 quilômetros, como a gente já trouxe a informação aqui para os nossos ouvintes. O Joel contou que conseguiu ali achar, por meio de aplicativos, alternativas, não é? Quais são? É claro que agora já passou, não é? Mas é importante a gente passar para o ouvinte alternativas ali quando uma rodovia importante como essa, um trecho importante aí do Rodoanel, fica congestionado e interditado, não é? Tem alguma operação que vocês já estão familiarizados, acostumados a montar, Andrew? O Rodoanel é uma via muito importante, né, da região da Grande São Paulo. Então, o importante é esse trabalho inicial em conjunto com as demais concessionárias que são ligações aqui com o Rodoanel, né? Então, toda a equipe das concessionárias que administram Raposo Tavares, Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes, Bittencourt, para que todos consigam informar os usuários aí de uma possível interdição no trecho do Rodoanel ou vice-versa. Né? No momento de interdição, como foi, né, não é uma ocorrência esperada, aguardada, e o fato do risco, né, a necessidade de interdição total, a concessionária, tanto a SPMar como as demais, elas têm que prezar pela segurança viária, e nesse momento é realizado alguns desvios, né, e a maioria desses desvios é para que o usuário procure rotas alternativas e utilizem outras rodovias para acessar a Grande São Paulo. Muitas das vezes, se o usuário quer ir para dentro de São Paulo mesmo, ele precisa acessar as marginais. Mas mesmo um plano desse, ele não acaba respondendo à altura, porque nós temos uma malha viária como um todo, dentro e fora da cidade de São Paulo, extremamente sensível, né? São milhões e milhões de carros aí circulando e todos eles dependentes das vias em pleno funcionamento. Quando você trava um trecho do Rodoanel, como foi travado hoje, você tem que levar muita paciência dentro da bagagem. Eu te confesso que não consigo vislumbrar alguma alternativa para um problema tão grave como esse, sabe? Eu, quando tomei conhecimento hoje pela manhã desse problema, eu falei, meu Deus do céu, vamos esperar aí, vamos ver o que deve acontecer com a nossa cidade. Mesmo porque, Andrew, isso foge às possibilidades de vocês, pelo menos no primeiro momento, né? Porque é um assunto policial. Você tem uma carreta travada ali, cheia de, provavelmente, explosivos naquele primeiro momento. A polícia tem que obrigatoriamente travar tudo. Aí começa um verdadeiro turbilhão. Eu já emendo da seguinte forma aqui, Andrew. Hoje não dá para fazer muita coisa, mas tem como a gente pensar em alguma possibilidade a médio prazo para, numa situação similar a essa, a gente ter condição de dar uma resposta um pouco mais rápida? Resposta no seguinte sentido, olha, uma via está totalmente obstruída, a outra ela está em funcionamento. Não tem como você jogar os carros de um sentido no outro sentido, no sentido contrário, porque tem o canteiro central ali com uma depressão.
Dá para pensar em algum tipo de estrutura para você colocar ali ligando um sentido ao outro e liberar meio a meio do outro lado, pelo menos em um momento emergencial? Existe alguma possibilidade nesse sentido ou seria uma viagem aqui, Andrew? Não, não. Nós já temos essa operação, né? Inclusive, ela estava sendo montada, porém, como foi chegando as autoridades policiais, os órgãos competentes aí, especialistas no assunto de possível explosivo, foi realizado algumas determinações. Uma das determinações seria a interdição da via nos dois sentidos, né? Então, nesse momento, cai esse primeiro plano de emergência, que é tentar operar o rodoanel no sentido contrário ao que estava interditado. No trecho sul e leste, nós temos essa opção, em alguns pontos, de realizar essa travessia no sentido contrário da via, lógico, devidamente sinalizado, com apoio da autoridade policial, aqui no caso, policiamento rodoviário, enfim, para que a gente consiga dar fluidez no tráfego e o usuário não fique retido. Infelizmente, em virtude do tipo de ocorrência, da gravidade e das tratativas e orientações policiais, não foi possível estipular, operar essa condição de plano de emergência. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Andrew Aquino, gerente de operações da SP-Mar, ainda falando sobre esse ocorrido no Rodoanel, né? A gente tem aqui uma cronologia para passar para o nosso ouvinte. Ali por volta das 4 horas da manhã foi o horário que o motorista da carreta alega ter sido assaltado e sequestrado. Contou que 3 criminosos abordaram para levar o veículo, mas que a carreta travou e que os bandidos então teriam colocado explosivos na cabine. É claro que o Rodoanel tem câmeras, né, do circuito de monitoramento, e eu acredito que nessa altura essas imagens acho que já foram passadas aí pela polícia, né, para a polícia. Por volta de 5h30, a concessionária que administra, né, a SP-Mar, que recebeu esse chamado dizendo que a carreta estava interditando o local. E a partir daí, Andrew, como o Joel colocou, foi um caso de polícia, né, até com artefatos explosivos, né? Como que foi o desdobramento ali nas primeiras horas, nos primeiros momentos, até a concessionária entender do que se tratava, que não era uma pane na carreta, e sim um possível sequestro explosivo? Como que foi? A situação foi se desdobrando aí ao longo da manhã? A primeira coisa é acionar a polícia, né, Andrew? Exato. Inicialmente, o que cabe relatar, né? Nós recebemos uma informação via 0800 da concessionária, informando de um possível sinistro na altura do quilômetro 44 com a interdição da via. A partir desse momento, o nosso centro de controle operacional, ele envia as viaturas para atendimento dessa ocorrência, o atendimento inicial da ocorrência. Na chegada das viaturas, a primeira coisa é preservar ali a segurança dos usuários, então sinalizar, e aí a equipe realizou uma ronda 360 no veículo, que possivelmente estaria envolvida nesse sinistro, e nessa ronda identificou o condutor no interior do veículo. E aí iniciou uma tratativa quando o condutor já informou se tratar de uma ocorrência policial e que havia ao lado dele um objeto, um artefato, aí uma possível bomba, palavras utilizadas aí pelo condutor. A partir desse momento, a equipe ela se afasta, retira todos os usuários presentes e pedestres, interdita a rodovia e é acionado de imediato, reforçado, né, porque a policiamento rodoviário aqui ele já é acionado a partir do momento de uma informação de sinistro de trânsito. Então é reforçada a informação e falar, já explicado, né, distribuída a informação que se trata de uma ocorrência policial. E a partir desse momento as autoridades policiais passam a assumir a ocorrência, né, como um todo, e passar as diretrizes de apoio que eles precisam. Entendido. Então era uma possibilidade de bomba, o que depois não se concretizou. Importante que se diga isso. A polícia fez a checagem que tinha que fazer, o esquadrão antibombas, era uma falsa bomba, mas no momento desse você tem que agir com precaução. Você tem que agir sempre trabalhando com a possibilidade de ser um explosivo mesmo. Andrew Aquino, muito obrigado. O Andrew começou passando a informação para a gente que nesse momento o trânsito ali já está regularizado. Obrigado aí, um forte abraço, viu? Obrigado por nos atender, Andrew. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Boa tarde. E agora, o segundo momento, nós precisamos saber é o seguinte, o porquê da demora da ação policial. Porque a polícia chegou ali por volta de 8h30. 3 horas depois, o esquadrão antibombas, que sempre é muito eficiente aqui em São Paulo, hoje foi eficiente também em agir com precisão, mas houve um lapso muito grande, né? Principalmente quando a gente fala de uma cidade tão sensível como São Paulo, as ações têm que ser rápidas. Eu tenho uma outra análise desse caso, mas eu vou esperar até um pouco mais
esperar um pouco mais de apuração e tal, para a gente levar a discussão lá para o Brasil urgente. Primeiro precisa confirmar se o que está desenhado aí, se o que está projetado realmente vai se concretizar. A primeira coisa, obviamente, é acreditar na palavra do caminhoneiro, que disse que foi sequestrado, que foi obrigado a colocar a carreta desse jeito, do jeito que vocês viram. A segunda ação é confirmar o que ele disse. E a terceira ação é ir atrás dos bandidos. Se seguir esse caminho, legal, não tem nenhuma outra possibilidade. Agora, se não seguir esse caminho, algumas outras possibilidades podem ser aventadas. Eu até pensei no seguinte: essa ação ela foi próxima do horário de troca de turno da polícia. A polícia troca o turno às 7 horas da manhã. A gente enxerga com um outro olhar, né? Por trabalhar com esse tipo de coisa já há um bom tempo. Eu imaginei que essa ação ela estaria acontecendo ali com um objetivo não para aquela localidade, mas para uma outra localidade. Talvez bandidos chamando a atenção naquele horário, na troca de horário de turno, para depois agirem em um outro local de São Paulo. Felizmente isso não se concretizou. Então agora vamos ficar com essa possibilidade do que o caminhoneiro relatou ser confirmado, ser verídico mesmo, né? E para isso nós temos as nossas equipes aqui que vão seguir a tarde inteira lá no Brasil Urgente a partir das 4 horas. Nós daremos continuidade também a esse assunto, obviamente com conversa com os policiais responsáveis e tudo mais. Mas que houve uma demora, houve. Nós precisamos dessa resposta também, porque que a polícia chegou ali depois de 3 horas e meia. A ação deveria ter sido rápida, mesmo porque quando a polícia chega, ela resolve rápido. Vocês viram que desde do momento da chegada dos policiais até a liberação da via foram 30 minutos, aproximadamente isso. Então não justifica das 5h40 até as 8h40 a gente ter esse lapso. Não justifica essa demora para a chegada dos policiais. João, a nossa reportagem levantou aqui o minuto a minuto. 4 horas foi o horário que o motorista da carreta alega ter sido assaltado. 5h25 a concessionária, a SPMar, que a gente entrevistou agora o gerente de operações, o Andrew Aquino, recebeu um chamado dizendo que a carreta estava interditando o local e aí acionou a polícia militar que fechou a via. 8h14, Joel, foi o que você trouxe aqui. O helicóptero Águia da PM pousou no Rodoanel, já trazendo alguns integrantes do GAT para atender essa ocorrência. Uma hora depois, 9h13, o policial, já todo paramentado, com roupa especial, se aproximou da cabine e fez contato direto com o motorista para entender o que estava acontecendo. 10 minutos depois, 9h21, o motorista desmaia, é retirado do local para fora da carreta para atendimento dos socorristas. 9h45, o cachorro da PM entra ali para tentar identificar supostos explosivos. 9h48, o agente do GAT sobe na cabine do caminhão. 9h52, os policiais realizam a vistoria na parte de cargas da carreta e 9h56 é que os policiais do GAT se reúnem para analisar as imagens do artefato, né? E só aí, 10h06, Joel, é que a carreta é retirada do local, colocada no acostamento do Rodoanel e para o trânsito fluir, né? Então a gente tem aqui... 2 horas, então. Nossa reportagem levantou minuto a minuto do que aconteceu. Ótima essa cronologia. Porque eles chegaram 8h14. O helicóptero chega com os policiais do Esquadrão Antibombas, do GAT lá, 8h14. E a via liberada 10h06. Então um pouco menos de 2 horas, né? Agora o problema, ô Danilo, é das 5h30 até as 8h14. Por que esse tempo todo para a chegada da equipe especializada? Você entende? É isso que nós precisamos compreender. Porque se a polícia chega, vamos supor, 5h30, né? Foi quando pintou o problema. Se a polícia chega ali, vamos trabalhar com 1 hora depois. A polícia especializada, né? Que é um tempo ali razoável. 1 hora depois, estamos falando de 6h30. 6h30 para 8h30 são 2 horas quase. Ou seja, ao invés de você liberar a via às 10h06, você liberaria às 8 horas da manhã. Seria uma realidade completamente diferente da realidade que nós tivemos, né? Esse caos, ele aconteceria no primeiro momento, mas ele não se estenderia como se estendeu. Com certeza teremos também as imagens, né? Se é que tem aquelas imagens, aquela câmera interna da cabine, né? Muitos caminhões são equipados, não é, Joel? Sim. Além das câmeras que monitoram ali o Rodoanel, mas a gente vai acompanhar essa história aqui na Rádio Bandeirantes e o Joel também mais tarde, na tela da Band no Brasil Urgente.